Audio Jungle. Veja, nas palavras do Miguel Reale, os valores não são, por conseguinte, objetos ideais, modelos estáticos segundo os quais iriam se desenvolvendo, de maneira reflexa, as nossas valorações, mas se inserem antes em nossa experiência histórica. Irmanando-se com ela. Entre valor e realidade não há, por conseguinte, um abismo. Então, quero sublinhar isso aqui. Entre valor e a realidade não há o quê? Um abismo. Valor e realidade. A realidade são os fatos. E entre os fatos e os valores, eles estão juntos, integrados, certo? Cada fato vai sendo interpretado de acordo com o momento histórico. E até mesmo o passado também é trazido, né, para essa reflexão e essa autocrítica, como foi e como é. Então, isto porque entre ambos existe um nexo de polaridade e de implicação, de tal modo que a história não teria sentido sem o valor. Então, valor é importante porque não existem fatos sem valoração, não existe a experiência, conhecimento sem a sua interpretação sobre como eu vejo cada fato. Então, fato e valor estão relacionados, integrados. Veja, aqui nesse próximo slide, você tem a relação. Fato e valor estão interligados. Agora, à medida que os problemas, né, vão surgindo, veja, os problemas que a dimensão fática nos apresenta, eles vão sendo resolvidos de maneira diferente de acordo com o valor que é adotado por cada pessoa. E aí nós vamos ampliando isso. Essas pessoas mudam de acordo com a cultura, seja ela regional, em um país para o outro, um fato pode ser interpretado de forma diferente. Em uma mesma família, um fato pode ser interpretado diferente. Nós vemos os conflitos de gerações, quando valores que pertenciam aos seus avós entram em choque com os valores que os netos ou os bisnetos estão vivenciando, né? Então, todo esse conflito de valores com a realidade fática é algo que vai existir sempre na sociedade. Veja, vamos colocar aqui uma situação, ó, assistam aí. Eu não sei se tem áudio para vocês. Eu teria que... Bom, se não tiver áudio, eu vou ter que interpretar, isso é só uma pegadinha, o indivíduo quer furar a fila e ele vai provocando os indivíduos, e os indivíduos vão ficando cada vez mais irritados com ele, né, por causa da situação. É algo que acontece muito comum nos nossos dias, né, nós mudamos a nossa interpretação dos fatos de acordo com a conveniência. Então, eu tomei aqui o exemplo do fura-fila como uma realidade tão do cotidiano nosso, que nós falamos tanto de honestidade, de justiça, né, de alguns valores, mas se eu estiver com pressa e tiver uma pessoa ali conhecida minha, que pode resolver o problema para mim, tá certo? Então, isso era muito comum nas filas de banco, como cada vez mais está automatizado, vai diminuindo. Mas isso existe, a fila existe de outras formas. Numa questão mais grave, por exemplo, a questão da saúde, nós temos as filas enormes para cirurgias, e aí tem alguém que tem um parente que é amigo do assessor do senador, e aí o senador manda lá um recadinho para o diretor do hospital, que já foi indicado por um apadrinhado dele, e aí aquela pessoa passa na frente, ou seja, é o exemplozinho da fila, que é o exemplo da situação caótica da saúde, que acaba se tornando
um exemplo claro de como nós interpretamos fatos de maneira diferente, certo? Quando nos é conveniente. Veja, da integração entre fatos e os diferentes valores existentes, surgem, então, também diversas propostas para a solução dos problemas. Então, nós já temos fato e temos valor. E aí, como é que surge a norma? Então, agora o Reale vai para o terceiro tripé. Como é que surge a norma, como é que nasce a norma dessa interação entre fato e valor? Bom, vamos então ver algumas ideias do Reale sobre norma. As normas jurídicas não são pensadas como resultantes da mera vontade do legislador, ou seja, a norma não nasce só da cabeça do legislador. Ali é apenas uma instância de poder, um poder representativo, e como dissemos, representativo de vários interesses. Pode ser interesse do povo, porque o povo, em última instância, na democracia representativa, votou em determinados indivíduos que vão ocupar esses cargos. Mas essas pessoas foram financiadas por outros grupos econômicos de interesse, e eles conseguiram se eleger usando essas relações de poder, e aí estão no Congresso representando esses outros interesses. Então, uma norma vai surgir para beneficiar ou para prejudicar, para resolver determinadas situações, mas para também, para ter aceitação de um determinado grupo, para acomodar os interesses de um determinado grupo de poder. Então, as normas não são apenas resultantes dessa vontade do legislador que quer fazer o bem, entre aspas. Não são tampouco extrações de uma racionalidade lógica necessária, ou seja, ela não nasce apenas da cabeça dos juristas. Vamos fazer uma norma justa que vai colocar em ordem a sociedade. A sociedade não é lógica, pessoal, tá? A sociedade é resultado de todos esses conflitos de interesses que não segue uma lógica nem racional, nem justa. Há um processo fenomênico, histórico e social, que redundará na confecção da norma jurídica. Então, destacamos aqui um processo fenomênico, é um processo a partir de diversos fenômenos sociais, políticos, econômicos, é histórico, porque é o que faz parte desse momento vivenciado, das circunstâncias, tá certo? De um contexto histórico que vivemos e de um contexto social, dos interesses da sociedade. Então, a esse nascimento ou surgimento da norma, o Reale chama de nomogênese. Ele vai, então, explicar como surge a norma a partir dessa relação entre esses três pilares. Então, é o processo de formação da norma, é a nomogênese, que se faz a partir, então, dessa junção desse complexo axiológico, que são os valores, e do complexo fático. Veja, a norma é consequência dessa inter-relação, dessa integração axiológica e fática na sociedade. Norma, para o Reale, ele diz o seguinte: há, pois, um complexo de fins e valorações, uma série de motivos ideológicos. Então, uma norma, para surgir, ela tem no seu arcabouço um complexo ideológico. O que seria esse complexo ideológico? Diversidade de pontos de vistas programáticos ou doutrinários, assim como divergência ou conflitos de interesse de indivíduos, grupos e classes sociais. Ou seja, todo esse processo de gestação de uma norma, ele é um processo conflituoso de vários interesses, condicionando a decisão do legislador, cuja opção final assinala o momento em que uma das possíveis proposições normativas, vou sublinhar aqui, proposições normativas, portanto, nós temos um problema que surge dessa relação entre fatos e valores, e haverá uma série de fatores de poder que vão intervir nessa relação na busca de uma resposta, que obviamente vai interessar a este ou aquele. Então, surgirão as proposições normativas que vão, então, se converter em uma norma jurídica. Veja, esse aqui é o desenho
na verdade, a ilustração produzida pelo Miguel Reale. Veja, nós temos aqui o fato, representado aqui pela letra F, e a complexidade axiológica, valor 1, 2, 3 e 4 são os valores atribuídos a este fato. Dessa complexidade de valores atribuídos a um fato, surgirão conflitos sociais, que precisam ser solucionados. E as soluções para estes problemas, nós vamos denominar aqui, então, de proposições normativas. Essas proposições normativas, elas, vocês estão percebendo aqui essa letra P, elas vão ser filtradas, né? Elas vão passar por um processo de lutas e interesses de poder. Então, essas expressões de poder, que seria realmente o filtro dessas proposições, vão gerar a norma. Então, a norma, esse processo de gestação, vai ser gerado por essas várias proposições, mas por esse conflito de interesse de poder, e daí nós teremos a norma surgindo. Veja que interessante, então, essa tese do Miguel Reale. Então, a visão tridimensional do direito, e aí a gente está se caminhando para o fim dessa explanação, o direito é um fenômeno necessariamente cultural. Veja como Miguel Reale, como representante do justpositivismo, ele vai trazer para nós uma compreensão que vai romper, trazendo, então, um aspecto cultural relevante para o direito. Ele é expressado nos pilares: fato, valor e norma. A totalidade social é recortada em ambiente, em benefício de uma ontologia original do direito. Então, veja, a totalidade social, a ideia geral da sociedade, ela vai ser recortada, ou seja, dentro de um determinado contexto fático, axiológico, vai surgir o direito, né? Ontologia, a ideia do ser, né? O que é o direito? O direito é o resultado dessa complexidade, dessa integração entre fato e valor. Ontologia jurídica, então, em Miguel Reale. A integração de 3 elementos, tridimensionalidade do direito, na experiência jurídica, axiológico, fático e técnico-formal, veja, técnico-formal, normativismo. Revela-nos a precariedade de qualquer compreensão do direito, ou seja, o que ele quer dizer com precariedade de qualquer compreensão do direito? Eu quero destacar aqui a palavra integração. Isso quer dizer que o Miguel Reale está fazendo uma releitura da compreensão do direito, de que não era possível compreender o direito apenas se detendo em um desses pilares, não apenas a partir do fato, como se o direito fosse apenas uma explicação sociológica, não apenas axiológica, como se fosse apenas uma reflexão filosófica, e não apenas técnico-formal, como se fosse apenas uma explicação ou surgisse apenas da ciência do direito. Então, seria precário compreender o direito baseando-se apenas em um desses aspectos, ou seja, isoladamente como fato, como valor ou como norma. De maneira especial, o equívoco de uma compreensão do direito como pura forma, suscetível de albergar com total indiferença as infinitas e conflitantes possibilidades dos interesses humanos, ou seja, é impossível compreender o direito analisando-se apenas com um aspecto, seja fático, axiológico ou normativo. É necessário compreendê-lo dentro dessa complexidade e dessa relação que existe entre fato, valor e norma.